Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o episódio 9 e 10 da série O Expresso da Manhã. Bom pessoal, como eu disse na introdução, a gente vai falar dos episódios 9 e 10, então a gente vai concluir essa primeira temporada. Eu vou dar as minhas impressões sobre o que aconteceu aqui nesses episódios e no todo da temporada em si. Lembrando que aqui a gente vai comentar, falando sobre o que aconteceu tudo, então sim, vai ter spoilers, então caso você não tenha assistido esse final de temporada, volta aqui depois, beleza? Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero destacar antes de entrar no plot principal do nono episódio é a questão da família lá da Layla, do Roberts e também da Layla Jr. Essa família, para mim, ela tem uma clara, né, função ali na narrativa, o que eles estão fazendo, mas eles não conseguiram me vender nada, eu não consegui comprar o porquê deles, a influência deles ali, porque ficou algo muito raso, do que é algo que já é de praxe no roteiro dessa série, eu vou abordar lá pra frente. Mas o que eu quero dizer é que, assim, quando a gente tá falando ali, né, da rebelião ali da primeira classe, deles tentarem derrubar a Melanie, esse tipo de coisa, a gente tem três pilares básicos, que é o Nolan, a Ruth e essa família. O Nolan, a gente entende que ele é um militar ali, ele é de alto escalão militar, então ele tem influência com a força militar. A Ruth, por sua vez, era uma das pessoas mais influentes ali no comando, na administração do trem, então também faz sentido o pessoal escutar ela nesse sentido da revolução. Já a justificativa dessa família é porque eles seriam influentes, isso é dito no episódio. Porém, ao longo de toda a primeira temporada, ao longo de 10 episódios, essa influência não conseguiu ser vendida. A gente tem muita pouca coisa em relação a isso. Até mesmo, como eu falei lá no julgamento da Layla Jr., a própria primeira classe não comprou muito aquela situação. Eles iam condenar ela, a Melanie que acaba revertendo o julgamento. Então, não consegui me vender. Eu acho que eu entendi a função deles, mas não adianta nada ter a função clara, sendo que a justificativa é rasa, sabe? Então, foi um pontinho que eu achei bem ruinzinho, digamos assim, nessa série no geral, porque o arco dessa família se fechou ali, né? A Layla Júnior vai ficar viva, mas os pais morreram. Bom, adentrando então no plot principal desse nono episódio, que é a questão da Melanie ajudando na Revolução. Isso é interessante porque, como eu falei, traz mais aspectos sobre a profundidade dessa personagem. O plano dela é um plano que faz sentido, porém tem algumas coisas que não se encaixam muito bem. Antes de adentrar nessas coisas que não se encaixam muito bem, eu gostaria de se ressaltar um ponto positivo desse episódio, que é o Leighton. Já que ele vai estar trabalhando aqui junto com a Melanie, eu já vou citar isso. O Leighton ali acaba descobrindo, né, que ele vai ser pai, né, ele vai ter um filho com a Zerwa. E eu acho que esse sentimento complexo em relação a esse filho pode ser muito bem explorado no futuro, já que a Zerwa foi responsável por ter matado a Josie, mas ela também só fez isso para proteger o filho, que também é um filho do Leighton, que ele também estava disposto a se render para poder proteger o filho dele, enfim. Então eu acho que isso pode ser bem explorado na segunda temporada, para deixar o Leito como um personagem mais complexo. Ele tem sua complexidade sim, mas eu acho que isso pode ser abordado ainda mais. Voltando aqui então, como a Melanie estava trabalhando junto com o Leighton, o plano deles, que é basicamente lá destacar aquela parte do vagão onde estariam, né, os comandantes ali da primeira classe e o Nolan, etc., para poder abandonar eles, faz sentido, mas ao mesmo tempo tem um pouquinho de Deus Ex Machina nesse plano dela, porque nunca foi mostrado essa alavanca manual que destravaria, né, os vagões, e num trem onde é tão preocupado em manter a ordem, em manter as coisas no seu devido lugar, ter alavancas que simplesmente destravam aquilo, sendo que isso poderia estar lá no comando principal, me soou um pouco estranho, inclusive que isso não tenha pelo menos sido apresentado. Se tivesse apresentado, por mais que fosse algo relativamente fácil no roteiro, não pareceria tanto um Deus Ex Machina. Pareceu porque simplesmente nunca tinha sido citado e agora, de repente, é só puxar uma alavanca que aquilo é destacado. Isso, inclusive, me faz pensar que, assim, nessa série, a importância dos fundistas não é tão levantada. Quando a gente para para pensar no filme, os fundistas existe uma justificativa porque eles são mantidos vivos. Em compensação, aqui na série, não, eles praticamente estão lá. Então, se eles deram um incômodo tão grande para a Melanie assim, porque ela já não tinha destacado o vagão deles antes? Então, novamente, ficou algo, como eu falei, parece que foi colocado ali no final como uma justificativa para tudo aquilo, mas não tem tanta coerência assim com a estrutura, né, com o macro, com o universo criado. Bom, dito tudo isso, a gente viu, né, que aconteceu, o plano deles deu certo, o Leighton vai ficar como líder do trem no 10º episódio,
E aqui eu tenho algumas críticas. Por mais que o Leighton seja um cara pacifista, ele é um cara também de rebelião. Ele é um cara que foi lá, enfrentou a linha de frente, matou. É um cara que durante anos sofreu junto ali com o pessoal do fundo, na mão da primeira classe e das pessoas que estavam no governo daquele trem. Então, me parece muito forçado quando ele assume o poder, ele manter pessoas livres como a Ruth, como o Pike, que foi traída, como a Layla Jr. e até a Melanie. Eu entendo a função deles, principalmente da Melanie, que é uma engenheira super inteligente, esse tipo de coisa, mas são pessoas que ameaçaram constantemente eles e a vida deles e que, se tivessem tido a oportunidade, teriam matados. Eu não digo que é pro Leighton matar eles ou, inclusive, ter colocado eles na gaveta que tem um tratamento desumano, mas deixá-los presos para poder manter as mínimas chances de construir uma democracia dentro daquele trem era o mínimo e isso não é feito. Por mais que se possa pensar que, se isso fosse feito, não daria para dar andamento no plot twist final desse episódio, eu não concordo com isso, eu vou explicar por quê. Primeiro, vamos falar sobre alguns personagens mais aleatórios. Tanto a Ruth quanto a Layla Jr. poderiam, sei lá, serem presas e depois serem libertadas, se fugirem, ter ajuda de alguém para fugir na segunda temporada. Isso não teria um empecilho em si. E sobre o plot twist principal, que envolve diretamente a Melanie, vamos lá. Aqui a gente tem a descoberta do trem de suprimento, né? Que seria o protótipo do Snowpiercer, que também estava rodando por aí até então. E nesse contexto, a Melanie acaba sendo importante porque ela é uma pessoa que é uma engenheira que sabe desse trem, que tem conhecimento e todo esse tipo de coisa, e que poderia agir numa situação dessa, tanto é que ela tenta agir, né? Ela põe a roupa, sai lá para fora do trem, tudo, para tentar impedir o Wilford de encostar no vagão ali, né, no trem final. E isso poderia ter sido resolvido não deixando ela solta, porque deixando ela presa mostraria também as dificuldades que o Leighton teria para poder administrar aquele trem, já que ele teria que enfrentar toda a raiva, todo o ódio que ele tem da Melanie, mas ir lá e pedir ajuda para ela, assim como ela pediu ajuda para ele no início, para resolver a situação a partir do momento que ele descobrisse que há um trem a mais rodando lá fora. Seria uma coisa bem construída no roteiro. Então eu acho que o fato dela também ter ficado solta ali, ter sido colocada para trabalhar na linha de frente, ele comandando a estação que comanda o trem, que nem eu falei, parece que perde a força, parece que não tem consequências tudo isso que eles lutaram. Parece que a rebelião em si não teve consequência. Quando você não dá consequência para os atos, acaba diminuindo muito a sua obra. Isso, por exemplo, é uma coisa que aconteceu com a nova trilogia do Star Wars. Tem muita coisa boa, mas ela acaba diminuindo as consequências das trilogias anteriores. Então, acaba perdendo muito peso. Inclusive, eu queria comentar um pouquinho sobre esse plot twist. A questão do novo trem existir, eu tô aqui com isso. A questão da Alexandra, filha da Melanie, está lá no final, eu achei muito bom porque traz um algo a mais, te deixa curioso para a próxima temporada. Mas aqui eu tenho dois pontos a ser observados. Como eu falei lá do Deus Ex Machina, esse trem também pareceu um pouco, esse trem de suprimentos. Porque assim, eu não digo que a gente precisaria saber da existência dele, porque faz parte do plot twist você ser pego de surpresa. Mas eles dão um nome para ele que é Big Alice. Então eles poderiam ter citado esse nome em algum momento da série anteriormente. Não precisaria dizer para você o que é. Poderia ter citado, por exemplo, duas vezes esse nome e você ficaria se perguntando, nossa, mas o que é isso? Porque assim, quando fosse introduzido esse elemento no 10º episódio e você descobrisse que o Big Alice é um trem que também vaga por aí, teria sido um choque muito maior. No final das contas, novamente, parece que foi um elemento colocado ali meio que jogado para poder dar uma segunda temporada e algo assim. Porém, já em relação a Alexandra, eu acho que foi um acerto bem grande, porque, novamente, como eu falei, essa série ela tem muitas coisinhas encaixadas, tem um roteirozinho bem feito, porém não tem profundidade, é raso. Tem alguns pontos que sim tem profundidades, que mostram que aquilo foi bem trabalhado, como é o caso da Alexandra. Ela já tinha sido citada, já tinha sido mostrado a relação da Melanie com a filha dela, o peso que ela carrega, isso é aprofundado inclusive nesse episódio. Então, ter trazido ela agora como uma personagem que está viva, traz sim um peso para esse roteiro. Então, novamente, ao mesmo tempo que o roteiro consegue ser raso em muitos momentos, ele tem sim momentos que ele mostra que ele poderia ter sido aprofundado mais e que isso funciona. Dá aquele gostinho de, nossa, queria mais disso e a série não consegue entregar muito bem. E num todo, de toda essa primeira temporada, eu vou definir da seguinte forma. Eu não gosto de dar nota para séries, para filmes, livros, etc., porque eu acho que isso não faz meu estilo, na verdade. Porém, em alguns momentos isso ajuda. E aqui eu vou me basear na nota que está no IMDb. A primeira temporada está com uma nota 6,4. Então, aqui, para a gente fazer um exercício de raciocínio, vamos arredondar ela para 6,5. Eu acho que isso seria uma nota justa, porque como eu falei, a série tem um roteiro bem encaixadinho, mas em muitos momentos é raso. Os personagens não são aprofundados, a Jin Jun é aprofundada, a família é mal aproveitada, a própria Layla Jr. Então, tá encaixado, mas ao mesmo tempo é raso. Mas
ele tem alguns méritos, como essa questão da Alexandra e de outros pontos que foram bem trabalhados, como a gravidez da Zero, esse tipo de coisa, que fazem a série sair, assim, digamos assim, do só razoável, do mediano, que seria um 5, para alcançar alguns pontinhos a mais. Porém, esses pontos não são suficientes e também os problemas que a série tem acabam tirando também méritos dela, que fazem com que ela não alcance, por exemplo, uma nota 7, que seria assim, uma série boa, uma nota assim, 7,5, 8, 9, 10 afins. Então, o que eu poderia dizer é isso. Eu acho que ela é uma nota que está ali. Ela é uma série razoável e que tá quase chega a beirar o bom. Então, o que a gente pode esperar para uma segunda temporada é que, com o sucesso dessa primeira, tendo um pouco mais de orçamento, torcer para eles investirem em algumas coisas, como infraestrutura, para aumentar os cenários abordados, os cenários do trem, a própria computação gráfica, quando mostra o tempo lá de fora, que em muitos momentos ela é bem ruizinha, e também, por que não, aprimorar o roteiro. Eu acho que foi uma primeira temporada que foi um bom pontapé inicial e que pode ser melhor ainda da segunda temporada para frente. Vamos esperar, porque afinal o mundo de Snowpiercer é um mundo que sim vale a pena ser expandido. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, curtir, comentar, compartilhar, porque isso me ajuda demais, faz o Resenha de Minuto crescer na plataforma. Comentem também aqui se vocês gostaram da série no total e também de todo esse final dos últimos 2 episódios. Além disso, eu gostaria de pedir para vocês, conheçam o meu trabalho como escritor. Eu estou deixando aqui no link da descrição o link dos meus 2 livros que eu publiquei, Sou Numa Fuga, que é um livro de fantasia publicado pela editora Pendragon, e também Cada Segundo é Valioso, que é um livro de suspense policial publicado independentemente pela Amazon. Enfim, é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.